Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhados de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco que nos acompanha, espalhados por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Primeiramente, um casaca no coração de cada vascaíno. Eu peço a todos os amigos que ainda não são inscritos aqui no nosso canal para se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. E galera, casaca aí, a gente tem vários assuntos para a gente poder abordar. A gente vai falar aí do Campeonato Brasileiro. Vamos falar também, Alexandre, ontem teve uma notícia lá do Atenção Vascaínos, que a gente vai ter outras eleições. A gente vai falar sobre isso também. A gente vai falar aqui sobre a transição, né? Campelo possivelmente passando bastão aí pro Levin. E vamos falar sobre a situação de recursos e de reforços no Vasco da Gama. Meus amigos, primeiramente, Vasco da Gama e Fortaleza. Jogo que estava atrasado, que vai acontecer nesta quinta-feira no estádio de São Januário. O Vasco conseguiu sua reabilitação contra a equipe do Sport. O Vasco venceu com maestria por 2-0 e o Vasco tenta sua segunda vitória consecutiva para se afastar de uma vez por todas aí da zona do rebaixamento. E o técnico Ricardo Sapinto começa os preparativos hoje para esta partida e ele tende a repetir a equipe do Vasco que atuou contra o Sport. Um sistema defensivo muito coeso, muito seguro. O Vasco que vai ter vários desfalques aí por conta da situação do Covid-19. Mas o Vasco deve repetir aí a escalação a qual venceu a equipe do Sport. E lá no ataque, um refrigério enorme por conta de Germancano, que acabou com jejum aí de 9 jogos. Então a gente vai acompanhar hoje aí o recreativo que vai ser feito para a gente poder saber aí qual a equipe que vai a campo contra o Fortaleza. E o Vasco tem totais condições de vencer o Fortaleza. Meus amigos, com relação a essa segunda eleição aí que teve, né? E uma possível terceira eleição. Eu vou falar aqui categoricamente para todos entenderem mais uma vez, apesar de ter um recurso tramitando na justiça, apesar de ter aí liminares e tal, deu Vasco, e eu estou falando isso categoricamente. O Levin é o presidente do Vasco e essa decisão recente a favor do Levin não vai cair, gostem ou não gostem. Então é melhor deixar o homem trabalhar. Ontem o Atenção Vascaínos, eu não entendi bem porquê e trouxe confusão na cabeça dos torcedores do Vasco, veio com um papo de terceira eleição. Vocês estão de brincadeira. Vocês estão de brincadeira. O que vocês querem é tumultuar a cabeça do torcedor do Vasco. Então estou falando aqui para vocês, não tem a mínima condição ou possibilidade de se ter uma terceira eleição. Vocês estão desesperados que o presidente que vocês apoiavam não venceu? Eu entendo perfeitamente, eu entendo. Agora, não vem
com esse papinho bobo para causar apenas embaraço na cabeça dos vascaínos, certo? Já deu Vasco, cabe recurso, não vão conseguir, certo? Por isso o Levin já fez aquela festa no final de semana e vamos aguardar. Com relação a essa transição, certo? O Campelo falou que vai conversar com o departamento jurídico do Vasco da Gama e ele pretende facilitar essa transição de uma vez por todas, né? O Vasco precisa ir correr contra o tempo, as inscrições vão até o dia 20. O Levin falou que está com bastante reforços aí para poder trazer. Ele chegou a dar uma declaração aí publicamente de que o Balotelli, além de estar acertado com o Vasco, já estaria apto para poder jogar, para entrar em campo, para ajudar o Vasco da Gama. E ele disse também que tem recursos, capital estrangeiro, para poder colocar no Vasco da Gama, para poder sanar aí todas as pendências financeiras do clube. 3 cartas de intenções, como os senhores são sabedores aí, que juntando tudo daria 5 bilhões de reais para o Vasco da Gama. Não vai precisar disso tudo, mas existe capital sim, e existe também vários reforços aí que já estariam acertados. E eu posso dizer aqui que tem um zagueiro que em breve a gente vai revelar o nome deste zagueiro. O Levin está procurando um lateral esquerdo, que eu já sei o nome, com quem ele negocia, mas não vou falar aqui, né, para não babar aí a negociação. E também a possibilidade aí do Giovinco, como foi dito, e também o Balotelli, que já está acertado com o Vasco. Campelo, ele tem que passar o bastão. Ninguém está falando para o Campelo sair, mas para o Campelo efetivamente mostrar para o Levin o que o Vasco precisa para que a gente possa ter condições de gerar novo capital e também para a gente poder implementar uma filosofia de Vasco melhor e com novos reforços aí para o Gigante da Colina, certo? Hoje a gente deve ter novidades com relação a isso, porque o Levin conversou com o Campelo e vamos ver como que fica, certo, meus amigos? Então, queria deixar claro, nada de terceira eleição no Vasco da Gama, isso tudo é conversa fiada, certo? Está claro, teve eleições no dia 7, o Levin venceu, teve eleição no dia 14, né? E na pior das hipóteses aí, por um aborto da natureza, o vencedor do dia 14 leva, certo? Mas não existe essa possibilidade, pela experiência que a gente tem aí no ramo jurídico. Valeu? Vasco neles, a verdade prevalecerá e estamos juntos. Valeu!